Graça e paz, queridos, Deus abençoe a todos. É uma honra, é um prazer poder compartilhar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, uma pequena porção aqui da palavra de Deus, nesses tempos de crise, tempos de confinamento, tempo de tédio, né? Tanta coisa nova em nossa vida. E esse é um momento de nós tratarmos um pouquinho, né? Pensar, vamos meditar um pouco aí, na questão da nossa identidade cristã nesse tempo, né? O que seria a nossa identidade cristã? Seria a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de de comportar, né? Sim, isso tudo faz parte, isso é pertinente. A nossa identidade pode ser aí. Mas eu quero trabalhar hoje um pouquinho, vamos aprender juntos a trabalhar essa nossa identidade de dentro para fora, essa transformação. Ou seja, qual é o impacto que eu causo, que eu posso causar, que a gente causa no nosso próximo, né? Sempre aqueles que estão ao nosso entorno, a começar dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, ou seja, nesse mundo em que nós estamos inseridos. Qual é a nossa identidade, né? O que faz sentido para mim como cristão? O que faz sentido para você como cristão? Qual é o nosso impacto com relação a isso? Então, hoje vamos tratar a questão de confiança, vamos tratar encorajamento, vamos tratar fé e oração, bem rápido, de uma maneira bem sucinta, ok? Para que você fique com vontade, e assim que a gente voltar, né, às nossas programações normais, a gente pode estender um pouco mais e detalhar um pouco mais cada um desses temas, né? Com relação à confiança, me chamou a atenção bastante como é que o outro tem me visto, né? O que eu tenho impactado o meu próximo, aquele que está bem, o próximo, e o próximo que não está tão próximo. A questão da minha confiança. E eu quero que os irmãos meditem junto comigo aí, no capítulo 1 de Salmo 57, versículo 1, eu achei bastante interessante, que diz assim o salmista: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti me refugio, à sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Não vamos entrar nos detalhes do que está ocorrendo, né, que é uma perseguição do rei Saul a Davi, mas quando ele diz, né, que em ti me refugio, a nossa primeira pergunta é: em quem temos nos refugiado nesses dias? Se ficarmos atentos ao que fala a televisão, a gente vai ficar deprimido, porque morre crianças, morrem jovens, morre todo o público, né? Essa doença tem atingido as mais diversas faixas etárias, e se nós ficarmos em casa assistindo televisão, focado em pandemia, nessa pandemia, a gente fica em depressão, não pode fazer exercício e fica assistindo aquilo que não edifica. Então, recomendo que é um tempo bom para ler a Bíblia, para ler bons livros, né, para meditar e procurar exercitar a mente. Quando ele diz assim, quando ele relata essa questão desta confiança, em ti me refugio, eu aprendo que em Cristo, em Jesus, devemos nos refugiar, porque Ele é o nosso abrigo seguro, Ele é o nosso porto seguro, assim como as galinhas, os pintinhos procuram as asas da galinha, né, para se esconder, que a gente estejamos refugiados no Senhor. Nosso foco é no Senhor, nosso foco é nele. O que vem a acontecer com a gente, não importa. Meu refúgio, minha segurança é o Senhor. Então, o outro tem observado, o próximo tem visto que eu tenho demonstrado essa confiança em Deus, independe do que está para acontecer, ou eu sou o primeiro a me assustar, a me assombrar, até que a gente passa por esses momentos, mas a nossa confiança, a exemplo de Davi, tem que ser no Senhor, amém? Que o próximo possa ver que nós temos essa confiança e nos refugiamos no Senhor Jesus. Fé em Deus, isso vai passar, tá bom? Em nome de Jesus. E o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos, para ser mais sucinto, eu quero tratar também
da questão do encorajamento, na verdade. Eu tenho confiança no Senhor, eu me refugio, e quero tratar a questão do encorajamento. E eu convido os meus irmãos a abrir lá em 1 Coríntios 14, 3, né? Que vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 14, 3, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta o outro, né? Eu estou lendo na versão NVT, o que eu quero chamar a atenção é desse encorajamento. Nós que profetizamos a palavra do Senhor, que somos ministradores, eu, você, nós somos esse mensageiro de Deus, do Senhor Jesus aqui na terra, do nosso Deus aqui na terra, que seremos encorajadores para com o próximo, né? Que o outro possa ver que nós temos coragem para nós mesmos e transmitimos essa coragem aí para o outro, né? Qual tem sido o meu papel? Qual tem sido o meu impacto nesse tempo tão difícil de pandemia, de desemprego, de uma série de coisas? Eu tenho sido um encorajador ou eu tenho sido um promotor de medo, né? Medo. Eu promovo mais medo do que encorajamento no outro, no meu próximo. Como é que eu tenho visto isso? Qual é o recado que eu tenho para dar? Porque medo todo mundo prega, culpa todo mundo prega, todo mundo fala, os noticiários, morrem tantas pessoas, tantos estão, e não tem mais leito. Eu vou causar mais medo? Não, o meu papel é de encorajar. Não é encorajamento superficial, mas é uma coragem que eu tenho. Força, meu irmão. O Senhor Jesus é contigo, Deus é contigo, o Espírito Santo é contigo, eu sou contigo. O que eu posso fazer? Estou aqui em casa, mas o que eu posso fazer no momento de dificuldade do meu próximo? Eu posso colocar uma máscara, me dispor a ajudar. Então, como é que o outro tem visto nesse momento, né, essa questão de encorajamento? E agora vamos tratar fé. Eu quero tratar com os meus queridos irmãos a questão de fé. E aí eu consigo achar aqui em Romanos 1:17, né, que diz assim, Romanos 1:17, assim: as boas novas se revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Tem impactado o meu próximo, o meu irmão, a minha igreja, aqueles que me rodeiam. Eu tenho impactado com a minha fé, ou está parecendo mais uma confissão positiva, né? Isso eu posso pedir a Deus. Senhor Jesus, aumente a minha fé nesses momentos de tantas dificuldades, de tantas lutas, que o próximo, que o meu irmão, que você possa ver essa atitude de fé minha, fé acompanhada de ação, tá? E não simplesmente como uma questão de pensamento positivo, mas uma fé que agrada a Deus. E terminando com relação à oração, né, eu quero tratar do seguinte: como têm sido as minhas orações? De forma mecânica, né? Eu vou sentar aqui, vou orar, ou vou discorrer algumas palavras. Eu tenho pedido a Deus para que me ensine a orar, principalmente no que se diz respeito a, primeiro, a ter empatia. Como é que eu devo orar? Primeiro eu preciso entender o que está acontecendo com o meu irmão. Eu preciso entender o que está acontecendo com o meu próximo. No momento que eu compreendo o que está acontecendo com ele, eu me coloco no lugar dele. No momento em que eu me coloco no lugar dele, eu peço a Deus: Senhor, me dê sabedoria, para que nesta oração eu também possa efetivamente fazer alguma coisa. Como é que eu posso fazer já no momento da minha oração, que eu estou dirigindo a Deus, aquela dificuldade, ou mesmo uma alegria, por que não? Nós temos muitas alegrias também. Então eu preciso ter essa empatia junto ao meu próximo, para que, tendo essa empatia, que seja de alegria, seja de sofrimento, eu interceda ao nosso Deus por esse meu irmão, mas pensando também nessa oração, o que efetivamente eu devo fazer, como um agente promotor de encorajamento, como um agente promotor de fé, como um agente promotor
no sentido de estar junto. Então, estou orando, estou pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria. O que eu posso fazer para minimizar o sofrimento desse meu irmão? O que eu posso fazer em atitudes para compartilhar dessa alegria? Então, dentro dessa oração, o que eu posso fazer efetivamente, além de discorrer palavras? Amém? Deus abençoe a todos e coragem, fé e esperança. Deus abençoe.